Jesus não disse, eu sou um dos caminhos. Jesus disse, eu sou o caminho, indicando que não há outro caminho que nos leva a Deus. O próprio Jesus diz isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é o único caminho. E eu peço que você, que está me ouvindo, preste muita atenção, porque eu vou, pelas Sagradas Escrituras, mostrar do porquê Jesus Cristo é o único caminho, como ele mesmo afirmou. Olha só, Deus, ele criou o homem para viver em perfeita comunhão com ele. O plano de Deus era que o homem tivesse felicidade, tivesse saúde, tivesse paz, tivesse alegria, tivesse vida eterna. No jardim do Éden, não existia, como o pastor Tamar disse aqui, que na glória também não existe, não existia morte, não existia solidão, não existia problemas, não existia doenças. Preste atenção nisso. Mas o homem foi tentado e caiu em sua própria desobediência, em seu próprio caminho de pecado. Romanos 3:23 vai dizer isso, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado, ele nos separa da fonte de alegria e paz. O pecado nos separa de Deus. O profeta Isaías 59, versículo 1 e 2, o profeta disse, a mão do Senhor não está encolhida para que ele possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que ele não possa ouvir, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. O pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão e Eva. O pecado, preste atenção, ele produz em nossa alma medo, insegurança, ansiedade, vazio, solidão, culpa. Sim, culpa. E muitos tentam afogar essa culpa no álcool. Mas mesmo depois de muitas noites na balada, na farra, a culpa ainda permanece alojada na alma. Muitos tentam se livrar dessa ansiedade com drogas, mas mesmo depois de ingerir muitas drogas, fumar, beber, injetar, cheirar, a culpa, a ansiedade ainda está lá na alma, permanece lá. Muitos tentam livrar-se desse vazio no prazer, mas depois do prazer, o vazio permanece. A mancha do pecado, ela não sai, e enquanto isso a alma se esvai. Olha, do nosso jeito, nós não conseguimos arrancar a mancha do pecado. Nós não conseguimos purificar os nossos próprios pecados. Nós não conseguimos perdoar os nossos próprios pecados. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de um Salvador capaz. E Jesus é esse Salvador. E Jesus é esse Senhor. É por isso que ele diz, eu sou o caminho. Jeremias 2:22, olha só que versículo. Jeremias 2:22 diz assim, ainda que te laves com salitre e uses muito sabão, a mancha do teu pecado está diante de mim, diz o Senhor Deus, dizendo que o homem é incapaz de se lavar. Não adianta tomar banho depois de pecar, o pecado está na alma, o pecado está dentro,
O pecado vai acabando com a gente. E não tem como lavar, nós mesmos não. Não. O vazio insiste em incomodar. A dor insiste em doer. Não tem como. Olha, e você pode tentar preencher esse vazio com o que quiser, mas não conseguirá enquanto Cristo não for o teu único remédio. A minha pergunta para você é: como é que você tem vivido? Como têm sido os teus dias? Como é que você tem lidado com os seus pecados? Porque nós somos pecadores. E nós somos pecadores, como disse alguém, não porque nós cometemos pecados, mas nós cometemos pecados porque nós somos pecadores. A nossa essência é pecar. Se tem uma coisa que a gente faz bem, é pecado. Agora, como é que nós temos lidado com isso? Nós temos nos arrependido? Nós temos nos prostrado diante do Senhor e temos pedido perdão a Ele? O que você tem feito da sua vida? O pecado causa essa separação, e a raiz do pecado produz os seus frutos, e o salário final do pecado, a justa recompensa, é a morte, é a separação eterna de Deus. Romanos 6:23 vai dizer isso, porque o salário do pecado é a morte. Ainda bem que esse versículo não para aqui, né? Ainda bem que tem uma vírgula e tem um mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.